Graça e paz em Jesus, gente. Eu dei só um foco pequeno aqui na parte de baixo do quadro aqui, que eu fui conferir a primeira parte do vídeo e não tinha focalizado aqui no quadro aqui contra o situacionismo aqui na parte de baixo, né? Então, só para constar, é a nossa segunda parte, né, de nossa aula aqui, nossa segunda aula de ética cristã e teologia do obreiro. E eu quero entrar numa área com vocês aqui agora, que é a teologia do obreiro, falando sobre liderança espiritual. Liderança espiritual. Eu botei aqui no quadro aqui 2 itens, eu vou preencher mais o quadro para a próxima parte, né? E eu escrevi o seguinte: liderança terrena tem a ver com chefia, comando, representante de um grupo de pessoas, aquele que exerce influência sobre outros. Então, isso é uma liderança, vamos assim citar, terrena, secular. Por mais que eles façam os cursos, ministrem, não, chefe é uma coisa, liderança é outra, dentro, assim, na área prática, acaba havendo o chefe, a pessoa no comando. Entendam isso. E já a liderança espiritual tem a ver com conduzir, guiar, orientar, entendeu? Influenciar, tudo com base na palavra de Deus. Tudo com base na palavra de Deus. Me veio a lembrança, eu estava lendo um livro do autor Leroy M. E ele escreveu o livro A Formação de um Líder, Princípios de Liderança Espiritual. Então ele citou sobre Gideão. Por que Gideão? Quando a gente fala de liderança espiritual. Porque o primeiro exemplo que Gideão teve de dar, né, que dá para o povo ali, foi a sua própria separação do paganismo. Ele teve que começar a limpeza, não pelo povo, mas pela sua própria casa, pela casa do seu pai, pela sua vida, entendeu? Derrubando tudo aquilo que não era de Deus, literalmente derrubando os bosques, né, os altares, tudo aquilo que era de Baal, entendeu? Então, a partir daí, iniciou-se, né, um contexto em que o pessoal olhou para Gideão não simplesmente como um simples chefe, a pessoa do comando, né, que está comandando. Não. O pessoal olhou para Gideão vendo uma liderança em que Deus estava na vida dessa pessoa. E que essa pessoa iria, no caso de Gideão, iria conduzir o povo à vontade e presença de Deus. Então, é interessante a gente verificar ou confrontarmos tudo aquilo que a gente lê, a matéria, com o contexto da palavra de Deus. Amém? Então, vamos lá. Um outro ponto que eu botei aqui no nosso quadro é o preparo para pastorear, para cuidar de almas. Irmãos, dirigir culto é moleza, entendeu? Dirigir culto, evento, fazer movimento na igreja, isso aí é moleza, meu irmão. Agora, cuidar de almas, já que estamos na teologia do obreiro,
pastorear. É um outro patamar. É um outro nível de obrigação. É muito grande a responsabilidade. Cuidar de almas requer a pessoa se soltar para isso. Se disponibilizar para isso. Entendeu? Aí eu escrevi aqui no quadro: o ministério é árduo, é espinhoso. Você quer oba-oba? É holofote? Quando a pessoa quer isso, o ministério não vai ser árduo. Entendeu? Os pastores de hoje, muitos líderes de hoje, se deparam com questões que seus predecessores, eu escrevi isso no quadro aqui, que seus predecessores nunca enfrentaram na vida. AIDS, cristãos divorciados, aborto, pandemia, problemas sociais, violência entre jovens, facções, né? E distorção de valores são apenas algumas das questões difíceis que devem ser tratadas pelos pastores de hoje. Então nós temos aí... pastor, não havia violência entre os jovens em tempos antigos? Havia. Não havia separação, divórcios em tempos antigos? Sim. Só que a porcentagem era algo muito reduzido. A estatística era perto do zero. Hoje, as lideranças estão lidando com questões assim avalaçadoras, questões estratosféricas, entendeu? Com relação à questão ética, por exemplo, a questão do aborto. É uma situação. Por exemplo, um exemplo. Tem nossa apostila também falando sobre o aborto. Nosso contexto, nossa matéria. Já houve situações em que uma jovem crente, entendeu? Estava chegando em casa da escola, estudando à noite, e de repente foi pega no meio do caminho, foi arrastada, foi abusada e engravidou. E aí? Mantém o feto? Mantém a criança? Aborta? Está dentro da teologia do obreiro, por isso que as duas matérias são complementares. A ética cristã e teologia do obreiro. Entendeu? Qual será a decisão pastoral nessa questão? Qual a palavra final do pastor? Bem, eu deixo claro para os irmãos. O pastor, a liderança, tem de posicionar-se, entendeu? Contra o aborto. Mas que isso, pastor? Você tem que ser pulso firme. Posicionar-se contra o aborto é ter pulso firme. Entendeu? Ser a favor da vida
é ter pulso firme. A criança que está ali na gestação, entendeu? Essa criança, ela não pediu para vir ao mundo. São várias situações. Também não vou dar exemplos milagrosos para ninguém, que eu não sou bobo, entendeu? De fazer um negócio desse. Então, bem, temos tempo para pensar e debater várias questões, conversar a respeito. Mas, por exemplo, eu falei aqui de questões sobre a AIDS, por exemplo. Entendeu? Em tempos antigos, assim, no início, era um tabu. Hoje, a liderança, o pastor, a liderança da igreja tem de estar atualizado sobre o assunto. Você tem que saber lidar com o assunto. Como, pastor? Você tem que entender, entendeu? Dessa doença, do tratamento, da vida que continua. Não acabou a vida, continua. Você tem que entender esse contexto todo. Entendeu? Cristãos divorciados, você tem que ter um posicionamento a respeito, e você tem que entender das vertentes. Não fica com a cabeça como cabeça de, sabe, aquela pessoa de cabeça dura que não consegue enxergar as questões éticas, psicológicas e sociais. Entendeu? Não sou eu aqui que vou ditar a maneira que você vai se posicionar. Mas você tem que, mesmo que você tenha uma posição contrária ou mediana ou favorável, você tem que ter o conhecimento de todos os âmbitos, de todos os olhares, da maneira de enxergar de todos os lados. Entendeu? E outra coisa, existe casos e casos, tudo tem que ser analisado. Entendeu? São questões éticas. E nós falamos aqui, são questões que predecessores no ministério, eles muitas vezes não enfrentaram tantas questões. Antigamente o pessoal já cortava a cabeça e jogava o corpo, né? O tempo antigo era terrível, né? Fulano, um exemplo, né, bobo. Fulano botava um bermudão, a igreja proibia usar o bermudão. Aí davam o seguinte exemplo. Teve um irmão que ele desobedeceu o pastor dele. Desobedeceu. E sabe o que aconteceu? Ele foi atravessar a linha do trem. O trem pegou ele e cortou justamente onde estava a marca da bermuda. Eu sou obrigado a ouvir esse tipo de coisa, né? A saber e ter conhecimento dessas coisas antigas, besteiras antigas. Entendeu? Se você tem a cabeça assim, eu respeito a maneira de você pensar. Mas eu tenho a minha compreensão da palavra de Deus. Ok? Dentre outros assuntos, nós botamos aqui a pandemia, que é o assunto vigente, atual. Os líderes, a liderança da igreja tem de se atualizar, tem que saber. Irmãos, anos atrás,
eu já estava me enveredando há muito tempo, anos atrás, no conhecimento sobre biodefesa, bioterrorismo, entendeu? Sobre a análise de doenças contagiosas, a maneira de tratar, a maneira de correr atrás para resolver essas questões, as mobilizações de países, de governos sobre essa defesa de doenças infecciosas, entendeu? Nas aulas os cursos de capelania, eu já ensinava aos irmãos sobre lavar as mãos, usar álcool em gel, entendeu? O curso de capelania, ele veio, vamos falar assim, ele veio evoluindo, né? Ele veio evoluindo, abrindo-se em vertentes. Então, chegou um momento que eu comecei até a mostrar foto em área isolada do hospital, eu usando máscara, entendeu? Então, é importante, olha só como é que tem uma irmã que entrou em contato comigo e falou: pastor, eu fiz aquele curso naquele dia de capelania e ele tem muito, sabe, me deu assim, ele já antecipou o que nós iríamos vivenciar hoje. Olha a situação. Então, o que eu estou falando para os irmãos? Liderança. Você tem que ter conhecimento das situações. Problemas sociais, né? Educação, moradia, fome. Nós estamos chegando no chamado caos social. Muita gente desempregada, pessoal passando fome, correndo atrás. Entendeu? Então são várias situações. Violências, distorções de valores. Nós temos que defender nossos valores. Defender o que nós cremos, família, nossa fé, nossa crença em Deus. Entendeu? Defender aquilo que nós cremos. Então, é isso aí. Eu vou parar por aqui um pouquinho o vídeo, já se alongou, amém? E nós vamos ter aí a continuidade, amém? Que o Senhor te abençoe grandemente e nós já voltamos no próximo vídeo. Graça e paz em Jesus a todos, amém?